alegria de receber a todos nesse domingo especial, porque nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que todas as bênçãos sejam espalhadas por esse mundo. Estamos vivendo esses dias de carnaval, que vocês sabem que são os dias que nós precisamos estar vigilantes e orando, para que a espiritualidade tenha condição de trabalhar e de nos proteger. Eles precisam de nós orando, para que eles possam trabalhar e proteger a todos que estão precisando. Então nós agradecemos infinitamente a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos. Eu fico emocionada, porque quando eu falo em Jesus, eu tenho a impressão que eu estou com ele debaixo de uma árvore, sabe? Então isso me dá um alívio. E é gozado que essa sensação eu só tenho aqui no centro. Então vejam bem vocês, Ele está conosco, Ele está junto de nós. Vamos fazer uma oração que Ele nos ensinou, para que a gente possa se conectar com Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal. Pois que é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Hoje nós temos um imenso prazer de receber nosso amigo Gilvan. Já esteve conosco em 2018, nos dando prazer. Vem pra cá, Gilvan. Gilvan Breves Arruda, é do Grupo Espírita. Fala, Gilvan. É amor e caridade. É parente nosso. É irmão. É nosso irmão, né, Gilvan? Seja bem-vindo, querido. Vamos sortear aqui o nosso livrinho para nós incentivarmos a leitura. 53. Não, esse não tem. Número menor. Ah, Menor que 40. Menor que até 40. 30. 30. Menor. Olha lá. Antologia da Paz. Imagina. Alguém pela primeira vez na nossa casa? A irmã da Ângela. Já veio? Você tem o Evangelho? Eu tenho. Tem? Tenho. Então ninguém pela primeira vez. Então vamos nos concentrar e ouvirmos tudo que ele tem para nos ensinar. A casa é sua, fica à vontade. Deixa eu curar para você. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ensinar não, aprendemos juntos. Isso. Quem sou eu, né? A última vez que eu estive aqui, muito obrigado, nós falamos um pouquinho sobre o verbo, né? E lá nós abordamos um pouco sobre física e astrofísica, que é a física dos grandes corpos celestes, que nós vimos a formação da Terra, a participação de Jesus. Então nós vimos a astrofísica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre física quântica. Então nós vamos diminuir bastante a nossa observação aqui, mas não se preocupem, porque eu não sou especialista em física quântica, então não vou ser chato, tá? Mas nós vamos entender apenas um conceito. Se a gente conseguir sair daqui hoje entendendo apenas esse conceito, o restante da palestra são somente exemplos, para a gente poder ver como esse conceito é aplicado lá na espiritualidade. Pois bem, a tecnologia na espiritualidade é um tema que me agrada demais, porque eu sou da área de tecnologia, eu trabalho com isso. E quando eu ia me deparando com as obras espíritas, eu ficava extremamente fantasiado com tudo aquilo, porque eu percebia que existia muita coisa de tecnologia nas obras espíritas. Então, toda obra espírita, alguma coisinha
eles dão uma pitada sobre espiritualidade. Seja Emmanuel, seja André Luiz, principalmente, seja tantos outros autores espirituais aí, eles falam da presença de equipamentos na espiritualidade. Então o que eu fiz foi apenas entender como isso funciona e pegar exemplos desses equipamentos e traduzir. Porque às vezes a gente se depara com aquela passagem e não percebe que eles estão falando de um equipamento. A gente tem muito o costume de entender a espiritualidade somente com vibrações mentais, somente com telepatia. E não, eles usam equipamentos, muitas vezes, que nós nem percebemos. Tá? Então essa é a nossa abordagem de hoje. Primeira coisa de tudo, a gente precisa entender essa máxima que eu coloquei aqui, que o mundo espiritual, ele também é material. Às vezes nós achamos que a matéria é aqui e o mundo espiritual é só espiritual, é só algo rarefeito, é só algo, né, plasma. E na verdade não. O mundo espiritual, ele também é material. A diferença é que ele está em um estado diferente da matéria. É isso que a gente precisa entender, só esse conceito. O restante a gente vai exemplificando. Pois bem, quando nós temos a matéria, então por exemplo, eu tenho esse livro aqui, esse livro ele tem uma densidade. Essa mesa de madeira tem outra densidade. Essa parede aqui de concreto tem outra densidade. Então, a densidade da matéria é medido pela distância das partículas entre si para compor aquilo ali. Então, todas as matérias, se você dividir em muitos pedaços, você vai chegar no átomo, certo? Que até há pouco tempo atrás era a menor partícula que nós entendíamos. Hoje nós já falamos de partículas subatômicas. Então, se você dividir qualquer coisa, você vai chegar na partícula. Chegando na menor partícula, quando você tem a densidade, um material é mais denso, madeira é mais densa, isopor é menos denso. A diferença entre a madeira e o isopor é a distância entre uma partícula e outra. Então essa é a densidade, para nós entendermos. Então um objeto é mais leve ou mais pesado, conforme a densidade, conforme a quantidade de matéria naquele centímetro cúbico. Simples isso, né? Certo. Pois bem, então como que nós entendemos que o mundo espiritual, ele é material, e o mundo físico é material também? Como é que os dois não estão presentes ou visíveis para todos nós ao mesmo tempo? Exatamente por uma explicação que Kardec deu lá atrás e os físicos foram entender depois. Eu vou até pegar um livro aqui, que mesmo com o projetor eu gosto do método antigo também. Toda a matéria, como eu disse, ela é cheia de partículas, certo? Então eu tenho uma partícula aqui e tenho uma partícula aqui. Então a densidade do material é conforme a distância que essa partícula está dessa, certo? Agora, essa partícula e essa daqui, elas estão separadas? Da maneira como você colocou, eu acho que sim. Pela física e pela espiritualidade, não. Elas não estão separadas. A física diz que o que une uma partícula à outra é o campo. Então a física chama isso daqui de campo. Kardec chama isso daqui de fluido cósmico universal. Então tudo, absolutamente tudo no universo está ligado pelo fluido cósmico universal. E a física chama de campo, certo? Pois bem, para nós entendermos a diferença entre a densidade física e o mundo espiritual, nós temos que entender uma outra coisa da física quântica que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui nós temos um átomo, certo? Então nós temos todas as partes do átomo. Nós temos os prótons, nós temos os elétrons, nós temos os nêutrons, formando o átomo aqui, certo? Todas essas partículas subatômicas que
compõem o átomo, parece difícil, mas está indo legal. Todas essas partículas que compõem o átomo aqui, elas têm o que a física quântica chama de dualidade. Onda-partícula. Já ouviram falar do salto quântico? Você tem um elétron circulando ao redor do núcleo do átomo, esse elétron some daqui e aparece aqui. No mesmo momento, não existe diferença temporal. Ele sai daqui e aparece aqui. Isso é chamado de salto quântico, certo? Pois bem, entendendo essa estrutura aqui, nós entendemos que como que eles vêm daqui para cá, ao mesmo tempo, sem perda de tempo nenhum e tudo mais. Eu estou simplificando, então me perdoem os físicos, tá? Mas eu vou simplificar isso daqui. É porque cada uma dessas partículas, sejam prótons, elétrons, nêutrons, até moléculas, elas têm o que a física chama de dualidade onda-partícula. Quer dizer que, ora, ela é uma partícula, como eu coloquei aqui, ora, ela é uma onda. Em que momento? A física não sabe. Como que ela se transforma? Também não sabe. Só sabe que quando você faz um experimento controlado e você observa aquela partícula, ora ela se comporta como partícula, ora ela se comporta como onda. É aí que vem o pulo do gato. Quando ela está se comportando como partícula, nós podemos medir a massa dela. E aí nós vemos a densidade do material. Quando ela está se comportando como onda, nós temos que ver a ondulação dela, ou como nós gostamos de dizer, a vibração dela. Então, quanto mais densa essa vibração, mais material é essa matéria. Está sendo até errado o termo que eu estou usando, mas para a gente entender. Quanto mais sutil é essa vibração, mais espiritual é essa matéria. Então deu para entender? Quando nós falamos de matéria, nós sabemos a densidade dela pela partícula. Quando nós falamos entre matéria e plano espiritual, nós falamos pela vibração da onda. Então, no mundo físico, essa vibração é mais intensa. Por quê? Ela está mais densa. E a vibração no plano espiritual, ela é menos densa. Então, ela é mais rarefeita. Com isso, nós vemos a possibilidade da materialização. Os espíritos superiores, eles não são mágicos. Eles são especialistas em física quântica. Eles trabalham a vibração da matéria. Por isso que eles conseguem fazer um espírito que está fora do corpo físico se materializar. Eles mudam a vibração de cada partícula desse espírito. Essa é a diferença da matéria nossa aqui do plano físico para a matéria do plano espiritual. Agora, isso é muito simples. Se a gente entendeu isso, podemos ir embora, tchau, tem um cafezinho ali no fundo. O resto é só exemplo. Mas veja só, essa diferença aqui, quando nós estamos no plano físico, nós só conseguimos interagir com a matéria física. Quando nós desencarnamos, nós mudamos de vibração da matéria, aí nós interagimos com a matéria do plano espiritual. Por isso, esse piano aqui, para mim hoje, ele é tão sólido como qualquer outro objeto. Só que no plano espiritual ele também existe, que André Luiz chama isso de duplo etérico nas obras dele. Então existe uma cópia exata deste piano, exatamente nesse tempo e espaço aqui, agora, exatamente igual, só que com uma vibração de onda diferente. Então se eu desencarnar e eu chego no plano espiritual aqui nessa casa, eu vou ver esse piano, vou tocar nele, vou sentir, vou falar assim, estou vivo, não desencarnei. Por isso que existe muita confusão dos espíritos que não tem estudo de chegar no plano espiritual e achar que não morreu. Por quê? Porque lá é tudo igual aqui.
como ele está em outro estado da matéria, as coisas lá também estão no mesmo estado que ele. Então ele acha que é físico. Certo? Então é matéria. Esse piano é material no plano espiritual. Ele não é rarefeito. Ele só está num outro estado da matéria. Por isso que toda interação no mundo espiritual é possível. Por isso que é possível construir casa, comunidade, carro, aeróbus, computador, tablet, absolutamente tudo, porque os materiais são iguais. A diferença é que lá eles estão muito à frente de nós, né? Décadas e décadas à nossa frente, para não dizer séculos. E a diferença dos astros, os outros planetas, às vezes eles estão milênios à frente. Então as tecnologias mudam. Então por isso que eu gosto e eu sinto um conforto muito grande em ter essa informação comigo, porque às vezes a gente pensa assim, né? Quando nós tínhamos o conceito de teologia, que não é o caso da doutrina espírita, a gente pensava, vou morrer e vou ficar lá na contemplação. Meu Deus, eu não vou fazer nada, deve ser um tédio, né? Agora na doutrina espírita a gente sabe que existe tudo que existe aqui e tem lá. Então você vai ter o que fazer. Olha que beleza. Eu gosto muito de viajar dirigindo. Ainda sem conta para pagar. Não, em bônus hora. Em bônus hora. A gente tem que ver essa variação do real em relação ao bônus hora. Pois bem, então chega lá, eu gosto muito de dirigir. Eu ficava pensando, meu Deus, eu não vou poder mais viajar, né? Lá ainda você vai de carro voador. Olha que beleza. Por quê? É entender só isso aqui, ó. Já muda tudo. A dualidade onda-partícula e a densidade dos materiais. Entendendo isso, você chega do lado de lá muito tranquilo. Vamos seguir. Veja só, aí eu coloquei alguns exemplos, eu gosto muito de filmes que mostram exatamente essa situação. O mundo espiritual ele é tão real, ele é tão físico, que a gente se confunde. Nesse filme aqui, Passageiros, com a Anne Hathaway, é muito legal, porque eles estão todos desencarnados. E ela é a última... Ih, já contei o final do filme. Mas enfim, assistam, é bom. Ela é a última a descobrir que está desencarnada. Ela acha que ela está fazendo terapia com o pessoal, coitada. E eles que estão ajudando ela. É fantástico. Mas exatamente por isso, porque é igual, não é? Outro filme que eu acho bacana é esse Os Outros. Sexto Sentido já é carta marcada, né? Todo mundo já conhece. Agora esse filme aqui, as pessoas entendem como terror. Eu não, eu gosto de entender a realidade. Existe um filme que é muito difícil as pessoas assistirem, chama Terror em Silent Hill. É um filme de terror. Eu acho extraordinário o filme. Sabe por quê? Ele mostra um umbral. O umbral não é um negócio bonitinho. Como é que você vai mostrar umbral sem mostrar desequilíbrio mental? E o Terror em Silent Hill, a moça morre no começo do filme. Desculpa, já contei. E todo o filme ela passa desencarnada. Então ela vê todo tipo de ser no umbral. É espetacular. Você pega o começo do Nosso Lar, ou alguns livros espirituais que falam sobre o umbral, no filme tem quase que a exemplificação de todos aqueles seres. O ser que domina, o ser que segura mentalmente. Mas enfim, é filme de terror, as pessoas têm que ter um pouco de estômago para assistir. Esse filme aqui, Os Outros, é espetacular. Também se trata de um filme de gente desencarnada. Enfim, não vou contar o final desse. Assista, muito bom. Uma outra informação que a gente tem através dos livros espíritas é isso aí. Que a espiritualidade, normalmente, ela está um século à nossa frente. Existe uma informação que eu vou passar para vocês, que eu não tenho comprovação, mas eu acho que ela é muito coerente. Existe uma pessoa que, durante a década de 50 e 60, visitava o plano espiritual com muita frequência. E lá, essa pessoa narrava que tinha uma colônia espiritual. É uma pessoa famosa, mas eu não vou citar nome. Pesquisem no Google. Ela visitava uma colônia espiritual que era de pessoas que iriam reencarnar na Terra para trabalhar na missão da tecnologia.
E este cara disse que lá ele viu os fundadores do Google, o Steve Jobs da Apple e todos os grandes nomes da tecnologia contemporânea. Eles prepararam toda essa galera para vir à Terra e trazer o poder para a nossa mão. A tecnologia é isso. Hoje a gente tem a informação na nossa mão. Então a tecnologia é uma bênção divina que foi planejada lá atrás. E ele descreveu com riqueza de detalhes um prédio onde eles se reuniam. Ele desenhou que era um prédio circular feito de vidro com algumas árvores e tudo mais. Não sei se vocês têm acesso a notícias de tecnologia. Foi inaugurado há pouco tempo atrás o novo campus da Apple, que é o mesmo prédio que ele descreveu lá na espiritualidade que o Steve Jobs estava junto. Então, é um planejamento da espiritualidade, a tecnologia também, para os nossos tempos. Pois bem, é isso daqui que eu citei, tem a referência no livro Os Mensageiros, ó, que lá eles planejam a tecnologia que vai vir para cá. E agora eu vou entrar com alguns exemplos dos livros espíritas que falam de equipamentos tecnológicos. E aí dá um tempinho para eu tomar uma água. Olha só, tem uma informação muito interessante no livro Nosso Lar, que diz o seguinte: é preciso lembrar, disse Nicolas, olha, nome masculino da minha filha, Nicole, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-las. Então, por que a gente usa equipamentos tecnológicos na espiritualidade? Ou a espiritualidade para trabalhar em nós? Porque nem todos são equilibrados para emitir um feixe de energia próprio para aquele trabalho. Nós somos desequilibrados, as nossas emoções atrapalham. Então, quando isso acontece, eles trazem equipamento. Por exemplo, você tem um familiar desencarnado. Aí você vai fazer um evangelho no lar. Na sua família tem uma pessoa doente. A equipe espiritual vem para tentar ajudar aquela pessoa doente. Só que ali junto estão os desencarnados da família, que por causa da emoção, eles atrapalham o serviço. O que eles fazem? Trazem equipamentos para poder atender aquela pessoa doente. Então essa é a utilidade da tecnologia. Fazer o trabalho quando nós não estamos preparados para fazer. É isso. Da mesma forma que hoje na medicina a gente tem muita tecnologia nos exames, nas cirurgias à distância, enfim. Por quê? Porque às vezes aquele médico não pode estar ali naquele lugar, naquele momento. Então ele faz uma intervenção à distância. Hoje em dia está tendo junta médica online. Então isso é maravilhoso, porque você não pode trazer um especialista dos Estados Unidos para opinar naquele caso. Você faz uma conferência ali, via Skype ou qualquer outra plataforma, pronto, está resolvido. Vamos lá. Algumas informações muito bacanas. No filme Nosso Lar, ele foi um trabalho primoroso de estudo para eles fazerem aquilo da forma mais fiel possível. E para que eles desenhassem os prédios da cidade, eles usaram esses desenhos aqui, ó, retirados da dona Egorina Cunha. Por quê? Porque ela fez todas os desenhos diante das emancipações da alma que ela tinha, e esses desenhos foram utilizados. Aqui a gente não consegue ver perfeitamente, mas por exemplo, aqui está um desenho que mostra, né, esse prédio aqui que tem lá em Nosso Lar. Aí depois aqui também tem um outro desenho que mostra a arquitetura das ruas de Nosso Lar. Ela desenhou tudo e baseado nos desenhos dela, eles fizeram toda a parte cenográfica do filme Nosso Lar. Olha que coisa fantástica, né? Aqui nós vemos, olha que coisa interessante. Sabe aquela parte que André Luiz vai lá para o departamento de comunicação e aí a gente fica esperando que ele vai me dar uma cartinha, né? Não, tá todo mundo de computador. Gente, livro da década de 40. Olha como André Luiz via o departamento de comunicação.
Eu tirei até uns prints do filme mesmo, aqui a gente não vai conseguir ver perfeitamente. Mas, isso daqui eu estou falando pelo meu ponto de vista tecnológico. Nós vemos uma tela que não tem bordas. Os primeiros celulares que começaram a sair com bordas mais finas foram agora, esse ano. Aqui não tem borda. Então nós estamos falando de uma tela de LED, OLED. Então isso daqui, ó, década de 40, é o tipo de tela mais moderna que nós temos hoje. Ele já tinha lá no nosso lar. As informações eram gravadas em discos de acrílico. Nós ainda não temos essa tecnologia aplicada aqui. A gente ainda usa mídia magnética. Olha que coisa. Então tem tecnologias que aparecem no filme, que são reais mesmo, que ainda nós não chegamos lá. Então tem muita coisa bacana para vir, né? Tá vendo? Então mostra todo o departamento de comunicação, ele é extremamente tecnológico. Esse é um que todo mundo conhece. Aqui, ó, o prédio da governadoria. Lembra que o governador vai dar uma notícia para a cidade e aparece a imagem dele na cúpula do prédio? Isso não é mental, gente. Isso é tecnologia. Tela dobrável no formato de cúpula. Então, e desse tamanho. A gente ainda não tem isso na Terra. Você imagina uma tela desse tamanho cobrindo o tamanho de um estádio. É incrível. Isso é tecnologia no plano espiritual. Aqui nós vemos, ó, uma tela holográfica na casa das pessoas. Fica um vasinho no canto, o governador está dando recado lá na praça da governadoria, aparece a tela lá. E tem que ser tela, não pode ser projeção, porque está o sol claro, você não veria. Aqui, ó, você vê ele aparecendo holograficamente dentro da casa das pessoas. Isso ainda a gente não tem tecnologia para fazer. Porque a holografia aqui está usando sem nenhum material reflexivo. A gente ainda precisa de um material para ela refletir. Olha que coisa incrível. E aqui também nas câmaras de retificação, uma tela, provavelmente um sistema de projeção também. Fantástico, né? Aeróbus, né? Nem tem o que falar. O aeróbus, ele usa Muitas pessoas pensam que o aeróbus usa levitação magnética, que eu coloquei ali, ó. Mas não é. Porque para você ter a levitação magnética, você precisa ter uma base magnética, que nem um ímã, que você põe, ele vai ter a repulsa. No caso do aeróbus, não tem. Então ele usa cancelamento gravitacional. O princípio que faz o aeróbus voar. Lembrando que o plano espiritual é físico, tá? Não é magia, é tecnologia. TechPix. Então, o aeróbus usa uma tecnologia de cancelamento gravitacional, gente. Isso é uma tecnologia que a gente vai levar tempo. Por que eu digo que é essa tecnologia? Porque a gente já estuda isso, só que a gente não consegue reproduzir experimento. É muito difícil. Tá? Então, olha aí que coisa fantástica. Olha lá. iPhone. Todas as vezes que você vê nos livros de André Luiz, que André Luiz fala assim, olha, pensamos e o mentor apareceu. Mentalizamos e eles sentiram na comunidade. E ele está falando de telepatia. Agora, André Luiz, por muitas vezes, fala, chamamos fulano. Ele está falando de uma comunicação tecnológica. E algumas vezes ele fala, chamamos ao fone. Década de 40. Telefone sem fio. Eles estavam lá na Terra e ligavam para a colônia do nosso lar. Para que isso acontecesse, é preciso ter o aparelho, é preciso ter as torres, é preciso ter toda a infraestrutura. Então ele está falando de uma infraestrutura de telecomunicação 5G+, que nós não chegamos nem no 4G em muitas partes aí, não é? Ele está falando de uma tecnologia absurda. É interessante porque em alguns casos ele fala que eles mandam imagem. Então eles já estão fazendo lá o WhatsApp há muito tempo. Não é? Estão usando Face ID, todas as tecnologias que a gente tem aqui, ele já usa, ele vem para cá e fala, ei, povo atrasado, meu Deus do céu. Eu não consigo nem mandar um hambúrguer pelo celular. Eles ainda estão usando iFood. Lá eles já materializam o negócio, só passa pelo celular. Né? Então eles vêm para cá e falam, coitadinho desse pessoal. Isso daqui no livro Nosso Lar ainda, hein? A gente